Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nossa, meu cabelo tá uma maravilha. Preciso cortar, essa semana acho que eu vou cortar. Como é que vocês estão? Vamos falar sobre o Canip, mais um mês acompanhando esse fundo, mas antes de começar, não se esqueçam sempre que eu estou mostrando essa imagem aqui, mostrando que metade de vocês que estão assistindo os meus vídeos não são inscritos no canal. Por um lado, isso é bom, a questão do alcance que meus vídeos estão tendo. Eu já bati mais de 6 mil inscritos, agradeço a todos vocês, mas era para estar melhor, porque são 50% das pessoas que assistem dos meus vídeos não são inscritos, então não custa nada. Já que chegou o vídeo até você, clica aqui no botãozinho. Na verdade, até eu vou te dar o benefício de você assistir alguns vídeos e, se fizer sentido, se inscreva aqui no canal, beleza? Então vamos falar sobre o Canip, mais um mês acompanhando esse fundo. E para quem é novo, só para vocês entenderem, se vocês pegarem aqui, tem uma playlist do Canip. Eu estou adicionando os vídeos antigos nessas playlists porque eu criei a partir do mês passado, mas eu sempre conto uma novela aqui, né? Na verdade é uma série, todos os meses analisando vários fundos imobiliários. Então tem algumas coisas que eu não repito, tem algumas coisas que eu vou mencionar que eu falei no relatório passado, como isso que eu vou falar daqui a pouco, mas assim, para não ficar repetindo sempre, porque senão os vídeos ficam muito longos e a ideia é que vocês consumam mensalmente o conteúdo. E aqui, um ponto que é importante, como já falado por mim no mês passado, o dividendo dele ia cair. Porque a gente vai ver daqui a pouco, o Canip, ele, assim como o Canip e o KNSC, se eu não me engano, acho que o KNCR, eles são M-1, -2, ou seja, o resultado de maio ele é referente à inflação de abril e de março. E o que isso significa? Saiu da conta a inflação de fevereiro, que foi 0,8. E nesse caso, além de ter mantido a de março, que foi de 0,16, a de abril também não foi tão alta assim comparado com fevereiro. E isso de fato impactou muito no resultado do Canip, que é 100% inflação. Só que por outro lado, um ponto que me chamou a atenção e que não vinha acontecendo isso anteriormente é: quando o Canip reduziu os rendimentos por causa da inflação baixa que a gente teve o ano passado, principalmente, a gente chegou até período de deflação, a cotação acompanhou a queda desses rendimentos, ou seja, a cotação caiu, inclusive, ficou um bom tempo, a gente vai ver lá no gráfico, ficou um bom tempo abaixo do patrimonial. O que não aconteceu dessa vez. Embora hoje, quando ele fechou a sexta-feira, se eu não me engano, em 95, tô olhando aqui, 95,55. Bem próximo do patrimonial, um pouquinho abaixo, mas não caiu tanto do valor patrimonial. E aí resta saber se isso tem a ver com os investidores ficando mais conscientes de como funcionam os fundos da Quineia, principalmente o Canip, ou as pessoas entendendo que não vale a pena se desfazer desse fundo, exatamente porque provavelmente a gente terá inflação alta, assim como a gente vem com uma inflação alta, na verdade não tão alta quanto fevereiro, mas em maio, que já vai fazer o resultado para junho, inclusive, que vai entrar no resultado de junho. Então pode ter sido isso também, mas é interessante esse movimento. Então a carteira dele hoje está marcada a 8 IPCA mais 8,47. Então ele, como vocês sabem, é um fundo 100% IPCA, né? Todo o ativo dele é 100% IPCA, pagou 80 centavos, taxa de administração de 1%. Lembrando sempre que esse fundo é um fundo para investidor qualificado. E o que é investidor qualificado? Para você que não sabe, para você que é novo aqui no canal. Investidor qualificado é aquele que declara por escrito, né, na verdade assina na corretora um termo dizendo que tem ou mais de R$1 milhão investido em ativos financeiros, não conta patrimônio pré-apartamento, carro, é investimento financeiro, ou uma certificação no mercado financeiro acima do CEA, ou CEA, CNPI, entre outras. Não vale a CPA 10 nem CPA 20, tá? Então, para você poder investir nesse fundo, você precisa ser investidor qualificado. Então, pessoal, aqui eles fizeram a movimentação que é o mesmo CRI do KNSC que foi comprado.
um pouco o volume, obviamente, maior, por causa também do giro que o Canip faz, um fundo bem antigo, então tem muito ativo vencendo sempre todos os meses, então tem um volume maior de caixa aí para poder comprar. E é assim, não é que é impressionante, eu ia falar outro termo. É interessante porque isso é muito comum da Kinea, você que é investidor da Kinea já deve estar acostumado com isso, eles sempre dividem o mesmo ativo entre os fundos da Kinea. Isso é bem bacana porque acaba tendo um controle maior, porém o risco também se você tem um problema num CRI desse, você tem problema em todos os fundos, né? Então a diversificação acaba sendo prejudicada isso, mas sem problema nenhum, e mostrando sempre que é difícil você ver um CRI em algum fundo da Kinea sem alienação fiduciária, que é o móvel, que é um bem dado como garantia para o CRI, que é a garantia mais segura. Então dificilmente vocês enxergam isso, então todos têm alienação fiduciária. Aqui a parte que a gente já falou, né, da questão da marcação a mercado, da taxa, IPCA 97%. Aqui que a gente vê, né, que eu venho falando para vocês, enquanto a gente estava com inflação alta, vocês viam que a cota mercado com o Canip ágil chegou aqui a partir do meio do ano passado para frente, quando a gente começou até aquele período de deflação. Se eu não me engano, deflação ano passado foi agosto ou junho, se eu não me engano. Me corrijam aqui, coloque aqui embaixo nos comentários quando que foi a deflação. Se eu não me engano, foi junho ou foi agosto. E vocês podem ver nitidamente que a cota mercado o fundo ficou negociando com deságio um bom tempo. Aqui foi uma janela muito boa para quem quiser entrar no fundo, negociando a P sobre VP de 0,9, chegou a 0,88, 0,87. Chegou, só que, como eu falei para vocês, como a inflação voltou a subir, principalmente por causa de dezembro, janeiro e fevereiro, o fundo voltou a aumentar os rendimentos, e aumentando o rendimento, naturalmente a cota sobe. E aí é o que eu falo para vocês. Essa queda de rendimento não acompanhou, as cotações não acompanharam essa queda. Isso é muito interessante da gente acompanhar essa dinâmica agora nos próximos meses, mas ainda eu acredito que é porque eu estava dando uma olhada aqui, a inflação de maio, como vocês podem ver aqui, ó, a inflação de maio fechou em 0,46, então provavelmente nós teremos um resultado maior o mês que vem. Se a gente observar aqui, a setinha saiu. Olha só a diferença de abril para maio. Isso aqui, ó, março, tanto março quanto abril, entrou fevereiro, aquele 0,8 de fevereiro, né? Então, aumentou muito o resultado, porque imagina você ter 7 bi de patrimônio em IPCA e você tem 0,8 de inflação, obviamente você tem aqui muita diferença, né? 20 milhões praticamente de diferença de resultado que foi perdido por causa dessa queda, dessa saída de fevereiro. E aí, aqui, mais uma vez, eu falo para vocês isso, e eu tenho falado isso sempre em todos os fundos da Kinea. Percebam que não existe linearidade nos rendimentos. Eles não usam reserva para manter a linearidade. Eles só usaram um pouco de reserva aqui, até mais do que o normal, que se vocês observarem aqui, que esse é o padrão da Kinea, pelo menos para manter o número 80 centavos ou um número redondo. Mas vocês observarem, não tem linearidade, eles têm 68 centavos. Se o fundo quisesse, eles poderiam ter pego 30 centavos da reserva e pago R$1 por cota, ou até pago 1,05 para manter. Mas a Kinea não faz isso. Tenham isso em mente, a Kinea ela não adota a postura de usar a reserva para manter rendimento linear. Ela usa a reserva nesses casos aqui, quando de fato o rendimento veio baixo, eles vão lá e pagam. Mas se vocês observarem aqui, ó, quando veio 74, 68, eles pagaram 70. Então, eles usam sempre um pouquinho da reserva só para manter o dividendo pelo menos na casa dos 80 centavos. Olha aqui quando a gente teve naquele período lá de julho, olha quanto que o Canip pagou por causa da deflação. Então, e aqui ele tinha reserva. Então a Kinea não faz isso. Podem olhar em todos os fundos, você não vê linearidade no dividendo. Eles usam reserva apenas para casos de
ultra urgência, como, na verdade não é ultra urgência, né, mas em casos como esses aqui, pelo menos para subir um pouquinho o dividendo aqui para pelo menos 0,80. Então, provavelmente, pessoal, com a entrada de maio para o mês que vem, a gente vai estar falando aqui, se a gente pegar, ó, abril 38 e março 16. Esse cara aqui foi o que mais impactou no resultado desse mês, né? Então, tanto do mês passado quanto esse, mês que vem sai, e aí entra 0,38 e quanto que eu falei? 0,38 e 0,46. Então, pessoal, não me admira o fundo voltar para essa casa aqui, ó, de 70, de 75 milhões, o que vai dar um resultado de 85, 80, 86 centavos. Eu estou achando que ele vem nessa fase aqui, então provavelmente o dividendo do mês que vem, anotem aí, deve vir por volta de 85 centavos com o que vem de inflação aí, beleza? É chute, tá, pessoal? Mas assim, eu só olhando mais ou menos aqui a distribuição, provavelmente vem nessa casa aí. Aqui a cota diária, como eu falei para vocês, ela tá ele tá nessa patamar aqui, com spread menos taxa de administração de 1,1. Que ainda, se vocês verem, tá bem, ainda mais quando considerando o tesouro hoje como tá, né? 6,30 mais ou menos. Aqui a classe dos ativos, né? Sempre lembrando que pouca a porcentagem da carteira, máximo 4,5, ele é muito diversificado, né? A gente tem mais de quase 100 CRIs na carteira, é muito tranquilo. Aqui, pessoal, alguns ativos de acompanhamento. Eu até marquei aqui alguns pontos, mas só para vocês verem que é só uma prestação de contas que a Kinea está fazendo em algumas assembleias de CRIs, mas todos continuam ativos, inclusive esse CRI Blue Macau aqui, que é do KNSC, também é o mesmo texto lá do ativo, sem problemas nenhum. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês, mais um mês acompanhando o nosso querido Canip, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.